Inclusive, hoje é o segundo dia oficial da COP30 em Belém do Pará. Ontem, as delegações que participaram da conferência já tiveram seu primeiro impasse ali sobre as metas de emissão e redução dos gases de efeito estufa. Lembrando que essas metas são definidas por cada país de forma soberana, as chamadas NDCs. Mas ainda assim, esse embate acabou levando o Brasil a comandar uma reunião na noite de ontem com países ali que saíram insatisfeitos com as metas apresentadas por outras nações. Sobre esses bastidores, quem está acompanhando tudo de perto é o Bruno Pinheiro, que chega agora ao vivo, direto da sede da COP30 lá em Belém. Oi, Bruno, boa tarde. Oi, Márcia, tudo bem? Ótima tarde a você, ótima tarde a quem nos acompanha. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Que bom estarmos juntos. Seguimos de olho nesse segundo dia. Na parte da manhã, um movimento um pouco menor do que o dia de ontem, o dia inicial, o discurso de abertura. Mas a gente observa ainda muitas movimentações, reuniões, são mais de 100 eventos oficiais acontecendo nesta terça-feira. São reuniões simultâneas com diferentes assuntos. A gente já comentou que esta COP, diferente de outras, ela vem com vários focos, com várias discussões e também com o combate à fome. A gente observa, inclusive, sobre esse foco da desigualdade. Logo mais, na edição de hoje, a gente vai ver um pouco mais sobre a estrutura. Mas onde estamos aqui, a gente observa que é uma estrutura de luxo, mas em outros corredores tem estruturas que são bem mais simples. Ou seja, fica claro também essa discussão sobre quem consegue financiar mais, colocar mais recurso e quem não tem toda essa estrutura para esse financiamento da conservação, para atingirmos essa meta global sobre as ações climáticas. Hoje, um pouco mais cedo, conversei em uma entrevista exclusiva com o ministro do Desenvolvimento, ministro Wellington Dias, e também nós voltamos a falar justamente sobre este combate à fome. Usar esse recurso do Fundo Climático, do Fundo do Clima, para também financiar, para ajudar no combate não somente às ações climáticas, mas também no combate à fome. Vamos acompanhar essa entrevista exclusiva de hoje um pouco mais cedo. O combate ao crime nessa área de recursos financeiros que transitam ilegais entre os países, isso gera uma receita. Essa receita ela pode ser destinada para compor o fundo do clima. E com isso, por exemplo, já são 6,5 bilhões de dólares. Pelo que se sabe, as multas, as aplicações, os confiscos, eles chegam aí a casa de 300 bilhões de dólares em alguns anos. Então, esse caminho, eu sou defensor, acho que temos que ter fonte para um dos principais objetivos da humanidade, que é evitar o crescimento da temperatura para que a gente tenha vida no planeta para as próximas gerações. Ainda nessa conversa aqui na COP30, conversei com o ministro da Reforma Agrária e nessa discussão ele voltou a defender a reforma agrária, a região de conflitos, inclusive aqui diretamente com o agronegócio e alguns acampamentos, o conflito armado. Relembrou inclusive que no governo anterior teve uma liberação de armas para essas regiões e durante essa desigualdade, esse conflito, uma tentativa de conquistar novos espaços, isso acabou deixando várias vítimas, que é importante o governo ter esse foco para essas florestas em áreas degradáveis, mas também sobre essa situação do conflito armado, que acaba tirando várias vidas, inclusive conflitos nesta região onde a COP30 está acontecendo. Vamos acompanhar. O Pará é um caldeirão de conflitos agrários, que o governo passado, do ex-presidente Bolsonaro, ele pegou o estoque de terras públicas e doou para o agro e propôs conflitos, armar os fazendeiros contra os movimentos do campo, o MST. Por isso o grande número de conflitos. Nós precisamos avançar ainda mais o programa de reforma agrária. O presidente Lula desapropriou a fazenda Pau d'Arco, onde foram mortos 10 trabalhadores. Agora nós estamos entregando no sul do Pará, em Paraupebas, um grande acordo de assentamento junto com a Vale do Rio Doce
para o MST e outros movimentos, FETRAF, CONTAG, no sul do Pará. Vamos então iniciarmos a nossa rodada de análise aqui nesta terça-feira, direto da sede da COP30. Discussões vão acontecendo nos nossos estúdios em São Paulo. O Diego Tavares é quem vai analisar as nossas entrevistas aqui em tempo real. Diego, que bom conversarmos. Ouvimos essas duas entrevistas de hoje um pouco mais cedo. O ministro Wellington Dias fazendo um discurso ali sobre o combate à fome. Discurso que não é novo. Discurso do Lula, inclusive, na abertura, tanto na cúpula quanto também ontem na COP30. Esse é um discurso a ser adotado pelo presidente Lula, mas será que o mundo inteiro também está entendendo esta necessidade do combate à fome, sobre a desigualdade? Ou é um discurso que entenderam que é chamativo, que rende repercussão e não estão interessados de fato em combater isso lá na ponta, em viver essa realidade? Bruno Pinheiro, você foi muito gentil em dizer que é um discurso do presidente Lula da abertura da COP30. Na verdade, esse é um discurso do presidente Lula desde o ano de 2002, quando ele se tornou presidente da República. Combate à fome é uma eterna bandeira, assim como muitas outras pautas do presidente Lula e de seu partido, o Partido dos Trabalhadores, no processo histórico que nos trouxe até aqui. Antes de mais nada, boa tarde a você diretamente da COP, boa tarde a Márcia, a Priscila Silveira e a toda a nossa audiência. E a COP, Bruno Pinheiro, é um pouco disso, um pouco de narrativa atrás de narrativa. Vamos primeiro colocar alguns slogans bonitos, trazer alguns termos diferentes que chamam a atenção e os números a gente confere depois. Depois a gente confere se realmente o agronegócio brasileiro é de fato um agronegócio não sustentável, o que eu já adianto aqui para a nossa audiência, isso não tem nada de verdade. Um estudo do Mackenzie de 2024 mostrou que o nosso agronegócio é o agro menos poluidor, mais sustentável do mundo, e atrás dessa narrativa, muitas outras. Então, acaba sendo um evento mais para que líderes mundiais tentem cravar um certo protagonismo nesse debate climático, que, como você disse muito bem, é uma pauta chamativa, é uma pauta muito palatável, principalmente às novas gerações. Os mais jovens se mostram muito preocupados com essas questões ambientais, em razão desse discurso de que é o planeta que será deixado para eles, e com isso constrói-se muita narrativa política, mas infelizmente, sem a participação dos maiores poluidores do mundo, pouco resultado concreto. Pois é, eu queria também entrar nesse tema com a Priscila Silveira, nossa segunda analista aqui do dia. Obrigada, Diego. Com a informação que o Bruno trouxe, que realmente até dentro dos estandes ali, ele consegue observar essa diferença de financiamento, né, dos países mais pobres para os países que têm mais dinheiro. Imagina só, realmente a gente saber que os países mais desenvolvidos são os mais poluentes e não querem adotar as medidas, não querem colocar metas significativas, já que o primeiro conflito já foi sobre metas. Como é que o Brasil vai conseguir diplomaticamente colocar tudo isso ali na mesa para negociar, Priscila? Boa tarde, Márcia, Bruno, meu colega Diego Tavares e a toda a nossa qualificada audiência. Márcia, é realmente uma questão muito difícil, porque o Brasil ele tem essa pauta ligada dentro de um complexo de direitos humanos, o meio ambiente, pautas que são ligadas a toda a sociedade. Isso, como o Diego aqui bem colocou, desde 2002 vem sendo falado pelo governo, uma tratativa que ele traz desde sempre, mas a gente precisa lembrar que, independentemente de ter ou não dinheiro, de ser ou não maior poluidor, o meio ambiente pertence a toda a coletividade. E, às vezes, é muito importante a gente dizer que as pessoas não pensam no coletivo. E aí, não pensando no coletivo, pouco importa a questão econômica e financeira. Eu digo isso porque toda vez que a gente vai falar sobre algo, e aqui eu estou trazendo até para perto de nós, a pessoa joga algo na calçada, imagine a questão de esgoto. Se não tem esgoto, se não tem a questão básica, ainda mais mexendo no bolso desses grandes países, dessas grandes economias. Então, é realmente muito difícil, porque mexer no bolso de outro país, de outras pessoas, de uma coletividade, naquilo que interessa a todos, é realmente algo que a gente vai ter que esperar, lembrando que as pessoas não conhecem as dificuldades que entrelaçam ali o meio ambiente, que tem e é direito de todos.
Eu estava até vendo um vídeo hoje, Priscila, Silveira e Diego, que existem alguns pontos, até do glossário da COP, do vocabulário de meio ambiente, que são difíceis da população, de forma geral, entender. São palavras mais difíceis, inclusive até gerou em mim essa pesquisa de estar ali vendo exatamente o que significa cada coisa, para nós jornalistas podermos aqui destrinchar, né, explicar o que cada coisa significa. Então, realmente, é muito difícil para quem está assistindo de fora essa COP entender a grandeza das discussões que existem ali na parte de dentro. Então, a gente vai continuar fazendo esse papel aqui de ajudar o público a entender melhor sobre o tema. Obrigada, já a gente volta com vocês e com o Bruno Pinheiro lá, direto de Belém do Pará, para continuar essa cobertura da COP30. Inclusive, a nossa enquete do dia é sobre a COP, tá? Muito tem se comentado sobre essa ausência dos Estados Unidos nas discussões sobre o clima. Eles saíram do Acordo de Paris, Donald Trump já fez polêmica, né? Disse que realmente não vai participar. Você acredita que faz falta, né, a ausência dos Estados Unidos? Pode tirar um pouco da relevância de qualquer decisão que vai acontecer lá dentro da COP30? Vota na nossa enquete, está acontecendo agora no chat do YouTube. Você entra ao vivo lá no nosso canal do YouTube da Jovem Pan, vai votar no chat. Pode mandar também uma mensagem para o 11 9 1325 8055, que está aparecendo aqui na tela. Pode também mandar pelo Instagram. Tem uma live acontecendo também pelo TikTok para você ver os nossos bastidores aqui do tempo real. Então, nosso canal aberto com você, porque ao longo do programa eu vou ler várias mensagens aqui de você, ouvinte, telespectador assíduo da Jovem Pan News.